Prepare seu coração para uma jornada profunda ao deserto da tentação, um relato que ecoa através dos tempos com poder e significado imensurável. Antes de mergulharmos nos detalhes deste confronto épico entre a luz e as trevas, convido você a se inscrever em nosso espaço de reflexão e ativar o sininho de notificações. Assim, você garante acesso contínuo a análises bíblicas como esta, que visam fortalecer a fé, iluminar o entendimento e equipá-lo para as batalhas espirituais da vida diária. Este não é apenas um estudo histórico, é um convite à transformação pessoal. Imagine a cena. No coração árido de um deserto implacável, sob um sol escaldante e noites frias, durante 40 dias e 40 noites que devem ter se estendido como uma dolorosa eternidade. O próprio Filho de Deus foi submetido a uma provação monumental. A solidão era absoluta. O silêncio apenas quebrado pelo vento e pelos próprios pensamentos. O corpo físico, sujeito às limitações humanas assumidas na encarnação, clamava por sustento. Era um cenário de extrema vulnerabilidade, divinamente orquestrado para um propósito maior. A fome, uma das necessidades mais básicas e urgentes do ser humano, roía suas entranhas com intensidade crescente. A solidão não era apenas física, mas uma sensação profunda de isolamento no meio de uma vastidão inóspita. E pairando sobre tudo isso, um conflito invisível, uma batalha espiritual de proporções cósmicas, desdobrava-se silenciosamente. As forças das trevas convergiam sobre aquele ponto singular no tempo e no espaço, reconhecendo a importância do momento. Esta não era uma provação comum. Era uma batalha espiritual que não apenas testaria os limites da resistência humana e divina de Jesus, mas também selaria o destino de toda a humanidade. O resultado desse confronto pendia na balança entre a redenção e a perdição eterna. Aquele cenário desolador, aparentemente desprovido de significado, foi o palco escolhido pela soberania divina para um confronto que ecoaria através dos séculos, marcando um ponto de inflexão decisivo na história sagrada da salvação. Uma questão fundamental e intrigante paira sobre essa narrativa intensa e carregada de significado. Quem era a entidade que ousou desafiar frontalmente o Messias, o Filho do Deus vivo? Seria meramente um espírito maligno genérico, uma força obscura, sem um nome específico entre as legiões caídas? Ou estávamos diante da presença sinistra do próprio Lúcifer, o anjo de luz original que, consumido pelo veneno do orgulho, liderou uma rebelião catastrófica nos céus contra o próprio Criador? Aquele ser que se aproximou de Jesus no ápice de sua vulnerabilidade física, explorando a fraqueza humana assumida pelo Verbo, não era um adversário qualquer, um demônio de baixo escalão. As Escrituras Sagradas, nosso guia infalível e fonte de toda a verdade revelada, detalham meticulosamente cada fase desse embate épico. Foram 3 tentações distintas, 3 assaltos espirituais cuidadosamente orquestrados, planejados com precisão diabólica para explorar qualquer brecha aparente e buscar desviar o Salvador de sua missão redentora. O adversário que enfrentou, Jesus demonstrou uma astúcia notável, uma inteligência aguçada e um conhecimento profundo e perturbador das verdades espirituais e das Escrituras. Ele não apenas compreendia a letra da lei e dos profetas, mas sabia precisamente como distorcer seus versículos sagrados, transformando a palavra de vida em uma ferramenta sutil de engano, adaptando-a com maestria para servir aos seus próprios fins nefastos e a sua agenda de oposição a Deus. Mas as implicações desse encontro extraordinário vão ainda mais fundo, revelando camadas de significado teológico que muitas vezes passam despercebidas em uma leitura superficial. Considere isto:
Se o diabo teve a audácia e a autoridade aparente para oferecer a Jesus todos os reinos deste mundo e sua glória passageira, isso sugere, de alguma forma perturbadora, que ele exercia, e ainda exerce, certo domínio ou influência sobre eles. Que poder é esse que ele alegava possuir sobre as nações e sistemas terrenos? O próprio fato de o tentador ter usado a palavra de Deus como sua arma principal na tentativa de iludir e desviar o Filho unigênito indica um conhecimento íntimo, embora pervertido, do plano divino para a salvação da humanidade. Ele não era ignorante sobre as profecias messiânicas, sobre a identidade de Jesus ou sobre o propósito final de sua vinda ao mundo. Ele sabia exatamente quem estava enfrentando e o que estava em jogo naquela batalha silenciosa no deserto. E a pergunta crucial, que ressoa através da história da teologia, permanece. Essa entidade sinistra que tentou Jesus no deserto era, de fato, o mesmo ser que a tradição identifica como Lúcifer, a brilhante estrela da manhã que caiu das alturas celestiais? A resposta definitiva, como sempre acontece com as verdades espirituais mais profundas, repousa nas páginas inspiradas da Bíblia. O que verdadeiramente ocorreu naquela vastidão solitária tem o potencial de revolucionar nossa compreensão sobre essa história fundamental da fé e sobre a natureza da guerra espiritual que enfrentamos. Para desvendar a identidade do tentador, precisamos olhar para passagens como Isaías 14. Ali, o profeta lamenta a queda de um poder arrogante, dizendo: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Isaías 14:12. Embora o contexto imediato seja o rei da Babilônia, a linguagem poética e a imagem da queda celestial levaram muitos, desde os primeiros pais da igreja, a ver aqui um reflexo da queda de um anjo poderoso, cujo nome em latim, Lucifer, significa portador de luz. De forma semelhante, Ezequiel 28 descreve a queda do rei de Tiro usando imagens que parecem transcender um mero monarca terreno. Fala de um querubim ungido protetor, que estava no Éden, adornado de pedras preciosas, perfeito em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade nele. Ezequiel 28, 12 e 15. Novamente, a linguagem aponta para uma criatura de glória original que se corrompeu por orgulho, um paralelo frequentemente aplicado à queda de Satanás. O próprio Jesus lança luz sobre essa questão quando, ao ouvir sobre o sucesso missionário de seus discípulos e a derrota das forças demoníacas, declara de forma reveladora: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Evangelho de Lucas 10:18. Esta afirmação parece confirmar a realidade de uma queda prévia e catastrófica do líder das hostes rebeldes, ligando diretamente a figura de Satanás a essa origem celestial decaída. A progressão teológica sugere que Lúcifer, o ser de luz exaltado em sua rebelião contra Deus, motivada pelo desejo de usurpar o trono divino, tornou-se Satanás, o adversário. Sua natureza mudou de portador de luz para promotor das trevas. Seu papel, a partir de então, transformou-se no de acusador dos irmãos, como visto claramente no livro de Jó, capítulo 1, e enganador de toda a humanidade, opondo-se ativamente a tudo que representa a vontade e a glória de Deus. Retornando ao cenário do deserto, é crucial entender por que Jesus foi conduzido pelo Espírito para este lugar. Não foi um acidente ou uma fraqueza. A narrativa bíblica enfatiza a direção divina. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus 4:1. Havia um propósito soberano neste confronto. Deus não tenta ninguém ao mal. Tiago 1:13. Mas ele permite e usa as provações,
para revelar a fidelidade e fortalecer o caráter, como faria com seu próprio filho. O deserto, na rica tapeçaria simbólica da Bíblia, consistentemente emerge como um lugar de prova, purificação e encontro com Deus em um nível mais profundo. Foi no deserto que Moisés recebeu a lei após 40 dias no monte. Foi para o deserto que Elias fugiu e ouviu a voz suave de Deus. Foi no deserto que Israel peregrinou por 40 anos, sendo testado em sua fé e obediência, e frequentemente falhando. Jesus, o novo Israel, estava ali para ter sucesso onde o antigo Israel falhou. Os primeiros dias no deserto se arrastaram lentamente, marcados pela ausência total de alimento. A fome, inicialmente, uma sensação incômoda de vazio, começou a se manifestar como uma dor física aguda, um clamor constante do corpo por sustento. Era um vazio crescente que se intensificava a cada instante, a cada nascer e pôr do sol, sem alívio. O corpo humano de Jesus, embora unido à divindade, sentia a pressão extrema da privação física prolongada. O corpo estava enfraquecido, os músculos provavelmente doloridos, os passos talvez lentos. Os pensamentos eram constantemente desafiados pelo silêncio esmagador da solidão e pela necessidade física premente. Neste ponto da nossa reflexão, pare um momento e pense: como a palavra de Deus e a obediência ao Pai sustentam você em seus próprios desertos e momentos de fraqueza? Compartilhe sua experiência ou um amém nos comentários abaixo se você reconhece essa fonte de força. O inimigo, mestre em estratégia e astúcia, observava e aguardava pacientemente. Ele esperava o momento exato, a vulnerabilidade máxima percebida, a oportunidade que considerava perfeita para desferir seu ataque traiçoeiro. E quando finalmente o tentador se aproximou, sua chegada não foi marcada por uma investida brutal ou uma demonstração de força assustadora que pudesse intimidar fisicamente. Ele não veio com correntes, fogo consumidor ou sombras ameaçadoras que pudessem gerar pavor imediato. Sua arma era mais sutil, porém infinitamente mais perigosa. Sua presença manifestou-se através de uma voz insidiosa, palavras carregadas de veneno espiritual, mas habilmente disfarçadas sob o manto da lógica aparente, da razão e até mesmo de uma falsa e cínica preocupação com o bem-estar de Jesus. Era uma tática antiga, refinada ao longo dos séculos de observação da natureza humana e de suas fraquezas inerentes. Era a mesma estratégia usada no Éden. Não a coerção direta, mas a sugestão enganosa, a distorção da verdade. Esse momento no deserto inevitavelmente ecoava aquele evento primordial ocorrido no alvorecer da criação. No jardim do Éden, o mesmo inimigo ancestral, sob a forma de uma serpente astuta, aproximou-se de Eva, não com ameaças diretas, mas com palavras cuidadosamente calculadas. Ele não confrontou abertamente a ordem de Deus, mas semeou a semente venenosa da dúvida, torcendo sutilmente a verdade com a pergunta capciosa: é assim que Deus disse? Gênesis 3:1. Agora, milênios depois, a cena se repetia em seus elementos essenciais. Embora o palco fosse drasticamente diferente, não um jardim paradisíaco, mas uma terra árida e hostil. Se no paraíso verdejante do Éden, o primeiro homem, Adão, representante da humanidade, falhou em resistir à tentação e mergulhou a criação no pecado, agora, na aridez desoladora do deserto, o último Adão, Jesus Cristo, estava preparado para enfrentar e vencer o adversário ancestral, em nome de toda a humanidade. A primeira tentação foi direcionada à necessidade física mais imediata e premente de Jesus: a fome extrema. O silêncio pesado do deserto foi quebrado pela presença invisível, mas espiritualmente palpável, do inimigo.
Jesus, no limite de suas forças humanas, após 40 dias e 40 noites de jejum absoluto, ouviu a sugestão sutil e aparentemente lógica do tentador. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Evangelho de Mateus 4:3. A proposta parecia, à primeira vista, inofensiva, quase razoável. Afinal, qual seria o problema intrínseco de Jesus usar seu poder divino inerente para transformar pedras inanimadas em pão nutritivo? Ele era o Criador do universo, aquele por meio de quem todas as coisas foram feitas. Ele havia alimentado milagrosamente Israel com maná no deserto séculos antes. Mais tarde, em seu ministério, ele multiplicaria pães e peixes para saciar multidões famintas. Então, por que não saciar a própria fome agora? Mas aqui residia a armadilha sutil e perigosa. O ataque do diabo não era apenas sobre a fome física de Jesus, era fundamentalmente sobre sua confiança absoluta no Pai e na provisão divina. No tempo certo, Satanás não estava apenas sugerindo um milagre isolado. Ele estava, de forma insidiosa, colocando em xeque a identidade de Cristo. Se tu és, e a maneira como ele cumpriria sua missão, através da dependência total do Pai ou por meio da autossuficiência. A tentação era, portanto, dupla e profundamente espiritual. Primeiro, atacar a confiança na identidade do Messias, semeando dúvidas sobre sua filiação divina ou sugerindo que ela precisava ser provada em termos humanos. Segundo, induzi-lo a agir fora da vontade expressa e do tempo perfeito do Pai, usando seu poder para satisfazer uma necessidade pessoal imediata, em vez de esperar pela direção e provisão de Deus. Seria um ato de independência, não de submissão. Cristo, no entanto, não caiu nessa armadilha habilmente montada. Ele discerniu imediatamente a batalha espiritual subjacente. Ele sabia que o deserto não era um castigo, mas um lugar de preparação divinamente ordenado. Ele compreendia profundamente que, embora o pão sustentasse o corpo físico temporariamente, era a palavra viva e procedente de Deus, que verdadeiramente sustentava a alma e o espírito para a eternidade. Sua resposta foi imediata, firme e fundamentada na Escritura. Ele respondeu com autoridade divina. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4, citando Deuteronômio 8:3. Essas palavras não foram escolhidas ao acaso. Jesus citava um momento crucial da história de Israel, quando Deus sustentou seu povo com o maná no deserto, ensinando-os a depender inteiramente de sua provisão diária e a confiar que ele supriria suas necessidades no tempo certo, conforme sua palavra. Muitos em Israel, em sua impaciência e incredulidade, murmuraram contra Deus e caíram em desobediência, falhando no teste do deserto. Jesus, no entanto, o Filho obediente, não cometeria esse erro. Ele não estava no deserto para desafiar a vontade de Deus ou para exigir provas, mas para se submeter a ela completamente. Ele não precisava provar nada ao diabo. Sua identidade como Filho de Deus não dependia de milagres exibicionistas ou da satisfação de necessidades imediatas. O verdadeiro filho obedece ao Pai, mesmo quando a fome aperta, mesmo quando o deserto parece interminável e a provação se intensifica. Essa resposta demolidora, baseada na autoridade da palavra de Deus, destruiu a primeira estratégia do diabo. Satanás percebeu que não poderia fazer Jesus duvidar do Pai ou agir fora do tempo de Deus, apelando para a necessidade física. Mas ele não desistiria. Se a fome não foi suficiente, talvez a próxima tentação, mais elaborada e espiritualmente perigosa, tivesse sucesso. Percebendo que o apelo à necessidade física e à autossuficiência havia falhado, o inimigo mudou de
Tática, elevando o nível do ataque para o domínio espiritual e teológico. Num instante, Jesus se viu transportado em visão ou fisicamente para um novo e dramático cenário. Não estava mais na desolação do deserto, mas no ponto mais alto do Templo de Jerusalém, o pináculo sagrado, com a cidade santa estendendo-se, movimentada abaixo dele. O inimigo estava ao seu lado, e desta vez sua estratégia seria ainda mais ardilosa. Ele não lançaria apenas sugestões sutis, baseadas na necessidade. Ele traria as próprias escrituras sagradas para o centro da tentação, distorcendo-as para seus propósitos malignos. Se és o Filho de Deus, repetiu ele a provocação inicial, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Mateus 4:6. A estratégia era sofisticada. Usar a palavra de Deus contra o próprio Verbo encarnado. A citação vinha do Salmo 91, um dos textos mais amados sobre a proteção divina. Contudo, havia algo sutilmente maligno e deliberadamente enganoso na abordagem de Satanás. Ele omitiu uma parte essencial do versículo original, removendo a condição crucial que Deus estabelece para a sua proteção. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Salmo 91:11. O diabo deixou de fora em todos os teus caminhos. Detalhe que indica que a proteção está condicionada à obediência aos caminhos ordenados por Deus. O inimigo, ao distorcer a verdade bíblica, transformava uma promessa de proteção dentro da vontade de Deus em um desafio presunçoso para forçar a mão de Deus para testá-lo. Jesus compreendeu imediatamente a armadilha. Se ele saltasse, estaria demonstrando uma fé imprudente e exibicionista, exigindo um milagre espetacular em vez de confiar serenamente na soberania e no cuidado do Pai. Seria usar o poder divino para autopromoção e para manipular Deus, com firmeza inabalável. Jesus novamente respondeu com a autoridade da palavra, expondo a falácia do inimigo. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Mateus 4:7, citando Deuteronômio 6:16. Com essa declaração concisa e poderosa, Cristo desmascarou a tática do adversário. A fé verdadeira não precisa de demonstrações espetaculares para ser validada. Ela confia na fidelidade de Deus sem colocá-lo à prova. Diferente de Israel, que testou Deus no deserto, Jesus permaneceu firme. Satanás percebeu que essa tática também havia falhado. Jesus não cederia à fome, nem manipularia Deus para provar seu poder ou sua identidade através do orgulho espiritual. Restava um último ataque, o mais direto e ambicioso de todos. Se ele não quebraria sua comunhão com o Pai, pelo desejo físico ou pela presunção espiritual, então talvez uma oferta grandiosa de poder e glória mundanos pudesse ser o caminho para corrompê-lo. Num instante a paisagem mudou novamente. Jesus agora estava sobre um monte muito alto, e diante de seus olhos se desenrolava uma visão impressionante e abrangente. Todos os reinos da terra, com suas riquezas acumuladas, seu poderio militar, seus exércitos marchando, seus tronos reluzentes e toda a sua glória passageira estavam expostos diante dele. Era um espetáculo deslumbrante, algo que qualquer governante terreno cobiçaria instantaneamente. 38. Então, o diabo fez sua última e mais ousada proposta, despida de sutilezas. Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Evangelho de Mateus 4:9. Desta vez, não havia mais engano velado nas palavras do inimigo.
Ele não tentava mais lançar dúvidas sobre a identidade de Jesus ou distorcer as Escrituras. Agora, ele fazia uma oferta direta, poder absoluto sobre o mundo inteiro em troca de um único ato de adoração a ele. A tentação era oferecer um atalho para o reinado messiânico, evitando o sofrimento e a cruz. A missão do Messias sempre foi reinar sobre toda a terra, mas a rota estabelecida pelo Pai passava pela humilhação, pelo sofrimento redentor e pela morte sacrificial. Satanás propunha um caminho alternativo, reinar agora sem dor, bastando submeter-se a ele. Se Jesus tivesse aceitado, teria comprometido todo o plano de redenção, tornando-se um governante submisso ao inimigo. A resposta de Jesus foi a mais forte de todas, uma ordem direta. Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Mateus 4:10, citando Deuteronômio 6:13. Com essa declaração final e inequívoca, Jesus reafirmou a soberania absoluta de Deus e a exclusividade da adoração devida somente a Ele. O confronto atingiu seu clímax e sua conclusão no deserto. O diabo, exposto e derrotado pela palavra e pela obediência inabalável do Filho, retirou-se. A vitória estava completa naquele momento. O mesmo Jesus vitorioso sobre o maior inimigo e suas mais astutas tentações é aquele que chama você hoje. Se você sente o toque do Espírito Santo e deseja entregar ou dedicar sua vida a Ele, não hesite. Declare agora mesmo nos comentários: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Salvador. E se você já pertence a Ele, fortaleça sua fé e ajude a espalhar esta mensagem de esperança, digitando um fervoroso Amém e compartilhando este conteúdo para que alcance mais vidas necessitadas da verdade libertadora de Cristo.